Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Hoje é dia de navegar, nadar e encontrar haveres nas propensões de figurinizações nos sentidos das escrituras humanas, né? Onde sentenciam-se as linguagens em figurinos de transmissibilidade decorrente, né? E aí, dentro dessas significâncias onde orbitam gravidades de diálogo, ou seja, apreensões de colinergia, onde a viatura dos olhos, que é a base de plano, concentra-se nas difrações que lhe improvam significância motriz, ou seja, todos esses contrastes, todas esses espasmos que em nós tanto dialogam, têm inscrições que são desenvolvidas à luzes de importâncias humanas. Toda a escritura, ela sacrifica uma energia em nome da paz de um ser. Esse ser que consome e diz uma fonte de paz desse consumo, consegue demonstrar, provando aos homens a paz que lhe sente desse utilitário. E aí, desenvolvendo a universalidade desse utilitário, a gente fez a fábrica, a linha de produção dessa imantalizações de paz. Então, todo esse ecossistema de transmissões que dizem respeito dos homens às sensibilidades que lhes acordou um saber, transformou o homem em corporações, em máquinas de defesas pessoais. E aí, sobre as suas escrituras, eles despessoalizam artifícios que dizem a paz. Bom, e aí, para poder nos qualificar, a gente entende que a paz que alguém conseguiu também pode ser conseguida por nós. Porém, o que diferencia em nós são as buscas. E aí essas buscas dizem os empreendimentos de movimento que a gente vai investir. E aí, muitos desses movimentos são qualificados por pessoas que se dizem aprovadores desses investimentos. Porém, contudo, nem sempre essas pessoas realmente estão qualificadas, a menos que a gente lhe sentencie qualidade. Porque sempre o produto de um escritor é a paz de subtração. O resto é uma ilusão que desaprova colher benefícios ilusórios. A paz, ela consegue desenvolver nas nossas molecularidades
de repartilhar energias e convencimentos do meio ambiente, desconduções de dirigir esse empreendimento que mora em nós e que busca paciência, que é um verbo que desamola a paz. A impaciência, ela coloca o ser em paz de contras, né? E aí sempre buscamos, sobre o benefício do nosso estado de natureza, a paz de favor. E às vezes precisamos saber ler o meio ambiente, porque às vezes essas pazes de favor são ilusórias aos nossos olhos e não se encaixam, a menos que nós fazemos de conta que utilizamos essas paz que aparecem ser de favor, mas às vezes são ilusões, são paz de contas. E aí, com essas contas, a gente vem desenvolvendo a inteligência no mundo das ideias, das contrações, dos pulsos de converter a matéria em significação. E aí essa imaterialização, ela destransporta em nós qualidades de saberes e de regência, por registrar esses saberes e essas rimas que desvencilham a gente fazendo de conta, né? Então, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue ler e denunciar a nós mesmos que isso é uma descontra. É uma paz de descontra desvencilhando a paciência. Ou seja, é um desacordo com a paciência para até mesmo julgar o nível de paciência do ser sobre uma atmosfera intelectual. Na nossa vida, a gente pode criar inúmeras gravitalizações de atmosferas artificiais apenas com as deamolações de palavras e as vozes que lhes cantam. Dependendo das vozes, parte de nós dança para sobreviver, por fundamentalizações de respeito ao empreendimento das torcidas, de usar essas fábricas de inteligência artificiais. E aí, quando pensam que não, nós estamos abraçando imaterializações por medo, por descontração de paciência. Bom, pegando dessa referência, então, a gente precisa desencontrar dessa maneira uma paz, e aí a inteligência do português administrado pelas educações nos fez conhecer o figurino, o qual a gente chama de graduação ou clímax. Esse figurino, ele desveste muito sobre as artificializações de meios de ambientes, no qual a gente pratica a temática. E aí a temática é você pegar produtos e construir o meio sobre um fundamento. E aí você alquimiza, você coloca elementos de alquimia no meio, como se a gente estivesse maquiando o meio para ele ficar temático, ou seja, sistemático, temático.
elevar um pulso gradualmente ao tema, para que o tema frustre ilusoriamente sobre a artificialidade, essa atmosfera de leitura de dados que vive em nós, sobre as nossas contrações. E aí a gente acaba atingido. E aí a gente sai dançando sobre esse atingimento, né? Sobre essas temáticas. Só que tudo é apreendido e desescalado pelo núcleo temático. Embora a gente tenha esses núcleos temáticos, precisamos saber ler bem, porque o ambiente é cheio de recheios desses núcleos temáticos, destemperando a gente sobre informalizações de ritmos que às vezes nos elevam a um imperativo e descategorizam em nós medo. Ou seja, o medo ele faz a gente acreditar na impossibilidade de nós nos acendermos ao ritmo das deondulações que os cantos de medo nos mandam dançar. E nessa temática a gente tem a temática capitalista, a temática que tematifica os seres sobre as proporções financeiras que eles têm. E por mais que o ambiente seja livre para passar e não passar, toda essa temática nos dá medo pela improvação do artifício de comprar. E aí você às vezes acredita que você tem que pagar a passagem deondulando os saberes de ter dinheiro, como se isso fosse algo de elevação artificial tamanha que me obrigasse a desenvolver a mim mesmo dessa vida e acabar fazendo com que eu mude minha direção, que eu desacredite na minha coragem interna para processar essa imaterialização forma de verdade. Então a gente tem todas essas inteligências, e nos textos, na literatura, nas artes, em todos os ofícios a gente tem esses tipos de hierarquia, desaprovando os processadores, que somos nós, sobre responsabilidade de leitor. E aí nessas administrações, por mais que sejam artificiais e graduais, às vezes elas nos derrubam por imersão de apropriação competida, onde coloca pontos de vista dilacerando em nós imotivações para seguir. Como eu já disse no caso das delegacias de arquitetura pública, né? Onde a gente tem comunidades com mais dinheiro e comunidades com menos dinheiro, e aí esses status quo fica ecoando em nós em posições que a gente não quer brigar, a gente não quer tirar as pessoas do seu público de harmonia sensibilística, né? No seu púlpito de essência, né? Então
Vamos deixar de introdução e vamos entrar aqui nas lâminas que eu preparei. Então, esse é o figurino que a gente vai utilizar hoje. Graduação ou clímax. E aí essa graduação, ela passa de um ponto de partida. Esse ponto, ele pode ser escrito em um plano. Você pode desenvolver a escrita desse ponto de partida em um plano, e aí quando você inscrever esse ponto num plano, você vai desenvolver uma marca, ok? E aí essa marca ela significa esse ponto de partida. Só que quando você quer graduar essa marca, você faz um meio de multiplicar essa marca. Só que aí o que você faz? Você estica essa marca, você contrai essa marca, e aí essa contração, ó, passa o rolo na marca, e aí essa marca se abre, graduando-se, e aí a gente tem essa graduação positiva e uma graduação negativa, entende? Sobre os meios de passagem. Tudo começou com um ponto que foi transcrito em um plano. A gente tem a matéria sendo inscrita em um plano. Só que para fabricar mais marcas, a gente bagunçou o ponto de partida, né? Então o que a gente fez? A gente bagunçou o ponto de partida para fazer mais marcas, porque esse ponto ele representa uma marca, e essa marca, se eu quiser graduar ainda mais essa marca, eu vou precisar de fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse plano e vou multiplicar esse plano de forma igual para os dois lados, ó, sempre dividindo. E aí eu vou ter marquinhas de planos. E aí essas marquinhas, elas também podem ser elevadas aos meios de graduação. E aí a gente consegue, depois dessas marcas, a gente pode fazer reações com as marquinhas. E aí a gente faz cada vez mais temas clímax. Cada vez mais a gente tem pontos de partidas novos. Então tudo isso é para poder fazer pontos de partida novos. Só que esses pontos de partidas são decaimentos ecológicos do ponto inicial. E aí a gente esticou muito esse ponto. E aí essa esticação, ela tem dois lados, né? Porque o ponto ele tem
infinitos lados. Dependendo do ângulo que se vir. Agora, quando a gente transcreve esse ponto em um plano, ele fica tendo 4 lados, na verdade. E aí esses 4 lados eles vão sendo renderizados, né? Você tem um trabalho de multiplicação de marquinhas. E aí, dentro dessas recombinações de marquinhas, você consegue fazer essa adestração do pulso que incognifica reversões das propensações discursivista em equilíbrio de prorrogativa segura. Então, por segurança, nós temos essa semelhança aqui, ó. E aí, vamos lá. Vamos desenvolver a temática aqui, ó. Se eu tenho a escala que um meio faz contração, eu tenho a contração de ponto também. E aí essa contração de ponto, ele é uma orbital, ó. Só que a contração de plano, ele vai ser uma aprofundação, né? E aí, para desenvolver mais marquinhas e navegar, a gente desaprofundou esse ponto que contrai em um plano que também faz contração em todos os lados. E aí, olha só, a mesma esticar aqui para cima vai esticar aqui para baixo. E aí a gente tem o átomo em graduação. Sacaram? E aí a artificialidade desse ponto sobre renderização dessas contrações são as marquinhas que a gente faz dividindo o plano. Então não adianta, é necessário dividir o plano, ou nós não teremos o clímax, a graduação. E olha só, dessa intimidade, que é a realidade para um igual-visto, né? Para você pegar um igual-visto de matéria em repartição da geometria, do incenso, que acende a interpretação do juízo, porque o juízo desses valores estão nessa temática de repartição. Então a gente tem a terra e a contração da terra, a gente tem o homem e a contração do homem, e tudo que está na terra, a gente tem a lei da vida e da morte. Essas são as leis que escrevem na terra. A única coisa que escreve é vida e morte. Essa é a marca.
não vou falar que é a marca da besta, mas essa é a marca do eixo de cognição que a gente tanto comemora. A gente tem vida e morte e há marcações dela, que desvetorizam as geometrias em reações com as marquinhas. Então, a única coisa que a gente tem são marquinhas em reações de vida e morte. E um ser, sobre seus atestamentos em vida, ele vive o seu percurso de vida dentro de proporções de vida e de morte. Porque esse é o meio, né? Você só contrai um meio quando você tem pelo menos duas desse meio, ó, todo meio ele tem dois lados, né? Colocando toda a geometria em visão, né? Então todo meio ele tem dois lados, por mais que esses lados eles tenham 4 faces, entendeu? E aí sim você consegue entender que aqui a gente tem a vida, e aqui a gente tem a morte, e aqui a gente tem o elo com a vida que a gente passa sobre essas contrações até chegar o dia que a gente vai servir de morte para uma vida. Então, enquanto a gente é vivo, a gente utiliza a morte, mas para poder marcar nossa vida. E eis a graduação, né? Sempre essas marquinhas, elas são derivações desse ponto aqui, ó, da vida. E aí a vida desmarcada sobre a Terra, ela fez 2 eixos, né? Ela colocou a vida e a morte, né? E aí você tem sempre nessas escalas aqui, ó, que dominam a nossa vida, você tem escalas, né? Você tem o 100, você tem o 0 e você tem o 50, o meio. Ou você tem o 1 e o 0 e o 0,5, né? E assim sucessivamente. Bom, então passando adiante, a nossa concentração ela tem um núcleo rítmico, ou seja, um ponto de marca à vista, né? Um ponto de marca à vista. E aí esse núcleo rítmico desse ponto, ele vai desfarelar em nós, no nosso plano de vida, né? E aí o que a gente vai fazer com essa concentração? A gente vai desgraduar em nós. E como que a gente desgradua? A gente desdominou a numerologia de apreensão muscular que interface de vista faz concentração, ou seja, ressonância, faz operação com esse ritmo, ou seja, consegue dançar a denominador comum desse núcleo de ponto, de marca. Então vamos lá, ó. A destimida. O que é destimida? É você destravar o trêmulo, a timidez. Destravar a timidez é se abrir, né? Então quando você está fechado, a carta está fechada, a mensagem está fechada, ela está em expectativa.
ela está sobre espectro de várias ondas, porque ela pode significar várias ondas. Quando você abre essa carta, a mensagem vem à tona, né? E olha só, a mensagem vem à tona e ela decai em uma onda, em uma marca. Todo esse conjunto de mensagem, ela vai dizer em ordenação rítmica, e você, sobre essa abertura, vai nuclear e ritmificar, treinando sua concentração até fazer a destemida, porque enquanto ela está fechada, você teme a mensagem. Temer é tremer, ou segurar o tremer, né? É você não reagir, é você pegar o reagir e elevar a fechadura, não deixar essa reação decair. Quando você deixa ela decair, você deixa ela em um ritmo, e você assimila esse ritmo a partir do dominó. Sacaram? Então, a destemida passagem e a volta para o centro do ponto de saída denuncia o del. E aí essa parte aqui é legal para nós, porque o del é você, nesse núcleo, fazer a ligação da contração do compasso nas barragens que se encontra. Então, o del é a adestração do núcleo sobre contração expectada. Então, você tem sempre um núcleo, que é a marca, né? Você tem a marca, o núcleo. E aí, quando você abre esse núcleo, né? Ele vai bater aqui, ó. Ele vai bater na atmosfera e vai desavisar um ritmo de batida. Esse ritmo de batida, ele vai ser assimilado pelos olhos, ó, pelos canais de assimilação de vista, né? Aqui, ó. Essa é a voltagem, né? Que você afere e efere, fazendo os comprimentos de onda equilibrada, né? Então aqui, ó, do delta é a diferença do ponto que estava para o ponto do ponto de chegada para o ponto de partida de delta, ondulando preenchimento de imprensa de ritmo modificante. E aí essa imprensa de ritmo modificante é tudo aquilo que sai do ponto de partida até o ponto de chegada. Então tudo que você está lendo, né, você sai de um ponto de marca e chega a outro ponto de marca. E aí essa é a balança de suspensão do empreendimento da sua concentração. Entende? Isso vai chover em você ritmo, essa saída e essa chegada, porque esse ritmo ele faz modificante no que você cantava anteriormente, no que você acatava anteriormente, para estar em equilíbrio de si mesmo. Toda esses oxigestos, né? Esse oxigênio de gestos nucleares, moleculares, desenvolvem em você uma reação, e essa reação faz engrenagens de reduções de adjuntos contrastantivistos. Então, esses adjuntos contrastantivistos são todas as marcas de vista
que dispersam informações em você dentro dessa linha aqui, ó, dessa graduação de ponto de parada e ponto de ponto de chegada. E aqui, ó, a gente tem as áreas cerebelares que vão acentuar as descontrações rítmicas que vão sendo assimiladas pelos gastos de oxigênio a partir dos gestos. Então a gente tem os oxigestos. Da remessa diária, né? E aí esses contrastantes vistos, né? São todas essas marcas de vistas que fazem remessa em você. Dentro dessa área de leitura, né, a gente tem várias áreas de leitura. A gente tem o livro, a gente tem a internet, a gente tem a área, qualquer coisa no ambiente que se assimila é uma vista, né? É uma leitura. A leitura ela pode fazer contração positiva ou negativa ou neutra. E isso remessa gastos de oxigestos em você. Da área. E induz enigmaticamente acentos de contração de partículas. Esses acentos de contração de partículas que é induzido são comprimentos de ondas. Então, se esses contrastantes vistos têm uma onda grande, degenerariamente você vai precisar de dispartir ritmo no seu organismo para poder superar essa onda grande, entende? E aí ela não fazer agravações em você. Uma coisa importante a gente ter em vista que essa contração, ela, dentro desse ritmo, ela tem quebras de ritmo, né? Ou seja, dentro de uma área, numa contração de leitura, você arma as suas vistas, e as vistas elas são todos os sistemas sensitivos que a gente tem na nossa delegação de sensações, né? Nós temos a união de todas as sensações de meio, fazendo em autoridade dessa união um ponto de inflexão sináptica para poder desassimilar do todo as repartições que vão desespelhar sobre os caminhos sinápticos que elas fazem processamento nas áreas cerebelares aqui, ó. Quando você tem um ritmo, esse ritmo ele é a capacitância que você encontrou para fazer a contração dessas ondas chegarem em tempo hábeis para o seu processamento. Então, tudo aquilo que você faz é para garantir o processamento que vai desacordar a vida em você dentro das eletropositividades, como a gente viu aqui dentro dessa escala de vida, porque tudo aquilo que você presta é em função da vida. A vida ela é um risco sempre maior, ela sempre está na ponta, nesses meios aqui de graduação. Então, o clímax, os pontos de contração, as marquinhas, elas são sempre vivas. E a morte, ela é a degeneração que diz a tema: ali está a vida. Então a morte sempre toca para a vida em um campo. Tudo bem? Então vamos continuar aqui, ó.
induz toda essa oxigestão de ação engrena reduções de adjuntos contrastante vistos de remessa diária e induz enigmaticamente assentos de contração de partículas trianguladas pelas guias de núcleo conhecido. Essas guias de núcleo conhecido é aquilo que deu arrítmico de marca em você, controle de músculos para poder janelar apreensão de túmulos de energia, tomos de pulsos eletromagnéticos, porque o Sol, quando ele bate no ambiente, ele desarritmifica todas as mortes, porque as vidas elas estão brigando com o Sol, com as ondas do Sol. Vamos representar isso? Vamos pegar aqui, para ficar mais claro. Vamos desenvolver esse impasse aqui, Então o Sol, ele é o dono da vida, né? E aí ele transformou a nossa natureza, dividindo sobre recriação a vida e a morte, né? A vida e a morte. E a morte. E a morte. Beleza. Então, todo raio de sol que chega na morte, ele vai ser refratado simplesmente por uma via. Ele não faz variação de via, né? E aqui, o Sol ele vai bater na morte, e ele vai ser difratado por uma via. Só que o Sol, quando ele bate na vida, a vida ela tem chances de difratar o Sol a partir dos controles que ele consegue capacitância, né? Então, enquanto a vida está viva, ela consegue mandar o raio para cá, o raio para cá, o raio para lá, o raio para cá, por causa do movimento da vida, né? Nesse arco de interpretação, de leituras, e buscando a sobrevivência sobre esses estados energéticos. Então, quando ele fica muito energético, ele fica muito excitado pelo Sol, ele tenta descontrolar essa excitação solar, indo para sombras ou caminhando até pontos. Ele sai desse ponto e vai até um outro ponto, né? Um ponto em que ele tem a garantia de vida, né? Então, e aí, para descontrair desse ponto para esse ponto, ou desse ponto para esse ponto, ele fez alguma coisa que ele chama de inteligência de caminhar entre os pontos. E aí ele diz, essas são marquinhas, né? Nós todos somos marquinhas da vida, desse demarcador aqui, em relação à morte, né? Essa terra é a morte e o Sol é a vida, representando a nossa escala. E nós somos os meios, né? Nós estamos no meio da vida e a morte. Então a gente tem vida e tem morte também. Somos vida e somos mortes. E cuidamos de tudo isso, né? Então é basicamente isso, né? Você tem aqui, a remessa diária e induz enigmaticamente assentos de contração de partículas trianguladas pelas guias de núcleo conhecido. Então, se esse camarada aqui, ele conhece essas ondas aqui, ele consegue assimilá-las
e descontrair essa assimilação sobre a interface de ondas que lhes chegam, né? Então, essa onda que chega nele, ó, vamos pôr, essa onda bate na matéria e chega nele. Ele consegue, da onda do Sol que bate nele, descomplementar e processar, né? Se unir, fazer conexão com essa matéria. E aí desentender e desenvolver harmonizações para poder estar na presença dessa refração solar. Porque ele cria adaptação motora, né? Porque toda a massa que ele bate desatrema ele em ritmo. Quando ele consegue suportar esse ritmo, ele consegue desassociar esse ritmo, fazendo interseções de contrações nessa banda que chega, fazendo essa banda não ser tão diferencial assim, para alimentar ele apenas com energia e não com riscos de tremer sobre as escalas de pontos, né, de passagem. E aí quando ele consegue conhecer essa matéria aqui, ó, ele consegue assassinar ela nele e passar sobre ela, assegurado de que ela não vai lhe causar mal nenhum, né? Não vai matar ele, no sentido dessas escalas de vida e de morte. E aí existe essa graduação, né? E a graduação, ela é esse espaço-tempo de assimilação até que ele consiga estar aqui, ó, sobre essa onda. Porque aqui, ó, a fonte chega muito mais forte do que aqui. Porém aqui, ó, a onda espalha bastante. É a lei do inverso do quadrado, né? Toda a fonte, mesmo que desartificializada pela expressão solar, ela decai pelo inverso do quadrado da fonte, da raiz. Essa ascensão de partículas, né? Ou seja, você organizando matematicamente esse domínio entre a simetria das suas bandas de ejeção sensitiva, você consegue demonstrar a razão que climatifixa o seu organismo, batizando as bandas de descontaminação, ou seja, decaimento dessas cargas de foco de insensações, que os meios, né, do meio que roga por ti universarente, né? O meio, no meio a gente tem vários universos de adversações de reações, né, que os povos sentem escrevendo, sentenciando suas expressões e desparticularizando elas conosco, né? E aí cada músculo, cada ser tem uma tomada, tem um músculo de tomada de controle. E aí, no equilíbrio dessa razão de ser e estar nessa adversativa, nosso processamento vai lendo e vai dominando o comum daquilo que já leu. E esse comum vira pedaço de pistas, pedaço de pixels, avolumando os dados de contração desses pontos de marquinha. E aí esses pontos, os núcleos, os que já deram atenção, eles vão ganhando desabastecimento em nós. E aí, para ele fazer uma atividade maior em nós, ele precisa de aumentar o vetor
ou apontar o vetor. E tudo isso é uma degraduação. Se o vetor ele degrada a gente, degradou a gente, ele afina a ponta. Se ele desagrada a gente, ele contorce a ponta, porque ele sempre vai ser um vetor, né? Então a gente tem vários tipos de vetores que nos causam tremor, expectativa, e a gente tem várias artificialidades de desagravar essa expectativa por floculações de concentrizações artificiais, né? São técnicas de desenho de manchas significativas, né? Sobre as implantações de cenas, que as cenas elas fazem as nossas contrações canalizarem motivos temáticos para as marcas de vistas que vão ser admitidas nos conjuntos de recepção, né? Os nossos orientadores de receptores moleculares. E aí a gente eleva um vetor para uma repartida de ponto de vista, né? E essa repartida que vai destremer em nós, ela pode descarregar para várias vias. Essas vias já são sabidas pelo conhecimento da fisiologia, onde a gente faz as separações sistêmicas, né? A partir dos sistemas fisiológicos. E aí a gente tem as similaridades de funcionamento de motivações controles, onde palavras sobre ritmificadores fazem as nossas recepções desinervarem funções para inervarem outras funções sobre essa inflexionabilidade de elevar o ser a um lado religioso, a um lado espiritual, a um lado no qual se acende mais, porque o núcleo deu, né, o compasso, ele apreendeu-se no elevado, no L, e olha só, se o compasso aprendeu no L, o L ele vai se abrir ou se fechar sobre esse vetor. Já era. Esse vai ser um portal, né? Se o núcleo Deus está vindo rítmico, quer dizer que tem uma porta. Quer dizer que fabricou uma porta. E aí a porta é o ponto de marca que vai desencarregar sobre vetorizações, porque já há um léu, já há um mausoléu. O que é mausoléu? Mausoléu é um monumento funerário imponente ou de dimensões avantajadas que abriga os despojos de um ou vários membros de uma mesma família. Então é como se esse léu ele criasse camadas de morte e vida, ou seja, escalas entre seres, né? Porque o ser ele não vai ter só uma canetinha, só um feixe, ele vai ter um conjunto de feixes agora. Ou seja, um conjunto de mortes e vidas em nós. São programações mesmo. Bom, e agora a gente vai ver a parte do dançando na gravitalisticação
dos movimentos flutuares. Bom, todo plano ele tem uma forma de gravar em nós, porque todo plano ele dispersa massa, e massa, quando bate na nós, dispersa sentimentos, dispersa contração. E aí, quando a gente tem um plano cheio de obstáculo, a gente dança para passar nesse plano. A gente passa dançando a rima obstacular, né? E aí essa obstacular são intercepções de planos que vão fazer as nossas ondas deondularem sobre essas contrações. Então, os danos de planos são os contraplanos que a gente vai fazer. Então, a gente tem os danos As, né? E os danos As quer dizer que a gente passou pelo plano uma vez. Então, a gente tem uma eleição, a gente passou outra eleição, a gente passou outra, e aí 5, a gente tem um 5, depois a gente faz de novo e a gente tem mais 5 vezes. E aí o plano, ele é isso aqui, mas nós somos o complemento do plano, porque a gente passa sobre ele. E tudo que a gente faz, o nosso peso desmarca aquilo que a gente fez, sobre os desimpulsos que a gente cumprimenta. Então a gente tem esse dano de ondas sobre as nossas atenções de passagem. Isso faz várias contas. E isso faz as esticações daquilo que a gente marcou, E toda marca, ela é advinda dessas estacas aqui, desses agravos de plano, que modulam o plano em rítmico de dançarinos, em rítmicos de estilos, né? Então você consegue artificializar um plano enfeitando um plano, né? E aí você coloca esse plano sobre esses enfeites em movimentos flutuares, né? Vamos pôr aqui, Você enfeita planos para instalar marquinhas temáticas que são pontos de descontração de pinças em nome de marquinhas acenarem, acenarem suas rimas em disposição de dança temática. E aí você aflige o senso da aferência, colocando o indivíduo em meio de descontrole rítmico, buscando atendimento em si mesmo para sentenciar aquilo que apareceu ser vidor. Então esses são os efeitos, né? Então vejam só, a hierarquização artificial
Ou a gente pode falar daquelas coisas que a gente tem pedágio. Sabe os pedágios? Um pedágio ou portagem é um direito de passagem, pago mediante a taxa ou tarifa. Então você vai ter o pedágio. O pedágio ele faz uma contraversão na passagem que despontua uma marca que enfeita plano, né? Nesse caso, o pedágio enfeita o plano de seguros, né? Tipo esses L's aqui. Então, das escalas de movimentos íntimos, emolduram contrações entre os eixos de partilha de energia. Elas inflexionam de gravuras do meio oxigências de rima de eletroquimignificantrolar, né? E aí, o que significa esse eletroquimignificantrolar? Significa que as reimpartições já marcadas ou a serem marcadas de pontos de refrações solares, difrações solares, vão buscar em nós, se nos vermos ou se vermos suas ondas, a química que faz contração ignifísica, e essa contração ignifísica é o que a gente contrai sobre esse empreendimento eletroquímico ou físico-químico também. Tem físico-químico para controlar nossos músculos de rima em passar. E olha só, quer dizer que a gente vai ordenar os oxigênios em nós em função dessas exigências de aparenciar a dor, em serviço da pesquisa. E aí, eletroquímica é o resultar da contração que me impõe do meio oxigências de rima de eletroquimignificantrolar, o resultar da contração que me impõe ao elevado de comprimento de ondulado que rima em mim desenvolver partida de escolha dentre as escalas assentidas. E aí essas são os vetores vetores de controlar impressões abatidas nas leituras de arte físico-química organizações intentatiça mais esticar temperamento. E aí existem vários vices e vários versos de tipos de gravitalização, porque a gravitalização ela instala no meio esses obstáculos, né? Aqui, efeitos de planos. A gravitalização instala efeitos em bancos de passagem e extrai dados desse aporte de exigência. Existem vários tipos de extração, porque esses são os leitos, né? Esses são os leitos de dados de comprimento de cenas
artiflexionou e vice-versa de escritores para potencializadores de denúncias lidas, né? Porque todo percurso que a gente tem, né, todo ponto de partida e ponto de chegada, a gente tem limites de abatimentos, né? E aí a gente sabe julgar se o final ele tá de meio, tá de limite ou tá de artificialidade, né? E o quanto tá, né? Então, olha só, esse é o ser. Aquilo que pode prejudicar o ser tá no meio. E aí, se o ser ele não consegue desviar do meio, ó, fazendo a dança de ondulada, ele vai desinferir algum descontrole. E esse descontrole pode desassaltar o meio e causar uma grave gasto energético, que vai fazer com que ele desagrave sobre a desgraduação do clímax. Sacaram? Então, olha só. Nessa passagem você tem a esticação. Só que essa esticação, ela é artificial, porque ela representa o ser que foi suspendido desse arco aqui, ó, de passagem. E aí isso desadmite alguma coisa. Ou esse ser está mentindo, ou ele está sofrendo por alguma exigência. Ó, a gente tá, ou o cara tá metido em mentira, ou ele tá metido em mentira, ou ele tá fragilizado, né? Ou ele tá fragilizado, ou desequilibrado, ou ele tá, o que eu falei? Ou ele tá mentindo sobre essas exigências, ou ele está com dificuldade, fragilizado, ou ele está tem vários estares, né? Ambicionado, vamos pôr aqui, ó, ambicionado, ou ele está desajustado, vocês pensam que não, mas isso é tudo que a gente tem, né? Tudo isso aqui, ó, ele nos entrega o domínio. E se a gente não souber qual que é o domínio que a gente tem, a gente não vai saber qual é o equilíbrio que vai fazer a gente dissentir, né? Dissentir a nós mesmos sobre todas essas bagunças de marca desses pontos, desse ponto primário, sendo distribuído em planos de graduação de clímax. Então, para chegar num clímax certo, a gente precisa tomar cuidado com essas gravitalizações. Existem muitas densidades de metidos, que são essas hierarquias, né? As densidades dos mentidos são hierarquizações, são
são mantimentos que essas imposições artificializam em nós, né, sobre as nossas leituras desses dados em ecossistemas de gravitalisticações desses pontos, né? Nessa nascente que recente desenvoltura, ou seja, os obstáculos e os porquês, né? Por que esse obstáculo? A viatura de estabelecimentos de área passa do influxo inusitadas rimas que encaixam na condensação. E aí a gente tem esse influxo por leitura de semelhantes, né? Então, quando a gente tem uma intimidade, a gente tem um ponto de partida e a gente desassemelha desse ponto as graduações semelhantes que fazem a decrescente ornamentar equilíbrio em nós. Então a gente tem o prego e a profundidade do prego. Agora, isso tudo ele vai ter a rima, né? E vai encaixar de uma forma que vai apreender essa gravitalização. Nessa nascente que recente desenvoltura, a viatura de estabelecimento de área passa do influxo inusitadas rimas que encaixam na condensação. E aí, isso aqui, ó, que estava para cima, conseguiu uma condensação, conseguiu algo que a gente chama de fatia. Essa fatia, ela é o vetor de apreensão que faz insistentemente acreditar na apreensão. E aí a gente faz o ajuízo de apreensonamento, né? Porque esse aqui, ó, essa passagem aqui, ó, ela é recepção, ela tem a recepção sempre por conta da subtração. E aí o volume ele diminui, porém ele fica apreendido, né? E ou seja, ela cria uma rigidez sobre a familiaridade desses danos no ar, né? E aí o que flutuava passa a desexigir a flutuação, porque já havia o apreendimento do dano que foi causado nesse del no núcleo rítmico da acessularidade. E aí, olha só, que eleva a atividade de vida, né? Porque aqui você tem mais controle de vida nessa condensação. Uma portaria de órgão em metabolisdançado, né? E olha só, se você eleva a uma portaria de órgão em metabolisdançado, algo que se repete, você tem os 5, né? Cadê? Você tem esses 5 aqui, ó, de certeza. Quanto mais 5 você tem, mais viatura você passa em meio de desencontração rítmica para poder chegar no outro lado com menos danos
na arterificação dos sujeitos, porque a vida é a única que diz a traça a nós por suas organizações de morte. Olha só, de movimentos em desafios em unção esperesticar, o qual de igual enxerga o corromperitivo, né? Então, ou seja, a gente tem um entendimento que tudo corromperitivo é um corromper de aperitivo, porque vai desapertar dependendo do condensado, vai desapertar molecularidade por suspensação, né? Quando uma pessoa ela ingere produto de pensamentos, ou seja, ideários, né? Ela navega no mundo das ideias e desmetaboliza contrações nas partes que os oxigênios estão em corrompição de vestir metabolismos em células, ou seja, de criar momentos de atividades. E essa unção oxigenada faz a espera de esticar a célula em adrenalização de ritmo dessa gravitalização, para poder enxergar dela a contração possível de dançar movimento e desse corromperitivo fazer a ocorrência, ou seja, pagar ocorrência, de desvotualização à mentira, para se manter nesse impasse, né? Nessas passagens. Mas se manter o quê? Para se manter, agora sim, né? Para se manter o clímax. Porque o clímax, ele é a conexão que faz com que enxergamos vida em nós no meio de mortes. Ou seja, é o ômega das nossas repartições sensitivas em meios de materializações corridas. Então, a mesma coisa que eu desapontei vai ser o clímax, né? O clímax que está dentro de nós, a graduação que existe em nós, ela é essa contração entre vida e morte, né? Essa escala, né? E essa escala, ela faz menções de sensações em nós, porque a gente tem um vetor de meio escalar, ó, e esse vetor aqui, ó, ele é a nossa razão entre vida e morte. E aí essa razão, ela faz assim, ó, ela faz assim, ó. Não, peraí, ela vai costurando a via, e aí tudo aquilo que está no meio a gente faz a separação, e aí a graduação ela consegue mexer no meio porque ela mexe no ser que assente esse vetor. Então o vetor, o plano vamos pôr que o plano é esse, só que a pessoa que está passando aqui, ó, e que está desamolando o plano, o mundo das ideias dele consegue separar
depois. Aqui pra cá. Vamos desenhar direitinho. Esse ser aqui, ó, ele consegue fazer as proporções de vida e de morte que ele digere, né? Tudo que ele consome vira vida nele, ó, em instantes, e passa por ele, vira morte. E tudo que ele consome é uma fração disso, né? Porque a gente tem sensações de mortes em vida pelas atividades que são dirigidas entre os seres a partir dessas operações, onde os seres, sobre rima, encontram o clímax das leituras de passagem. Passagem, pesagem, pesuso. Legal? Bom, então o que eu tinha para falar sobre graduação e clímax até então é isso. E isso cabe para qualquer tipo de leitura que você for fazer. Se você pegar as leituras e os bancos de dados que regem essas leituras nos seus córtex cerebelares, você vai ver que você desenvolveu rimas para as matérias que são marquinhas desse ponto primário, produtos marcados, né? Nomes. E esses nomes, eles são essas matérias nesses planos, né? São as que foram renderizadas pelo homem para discernir associações de contenções dessas razões de desenvolver o saber, né? Que é aquela satisfação biológica. Bom, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo falando sobre figurinos de linguagem. Um abraço para vocês. Fui.